O anime já começa pesado com uma criança apanhando fisicamente e verbalmente do seu pai, enquanto sua mãe não faz absolutamente nada. Voltando pro presente, a classe 2C tá fazendo uma excursão. O nosso protagonista Touka Mimori acorda e vê que o Oyamada Shogo tá irritando a representante da classe, a Sogo Ayaka, só porque ela lê uns romances. Nesse meio tempo, os outros colegas de classe mantinham a cabeça baixa enquanto a elite ria à vontade. Os únicos que estavam agindo normalmente eram as irmãs Takao e o apático professor deles responsável, Zakurogi Tamutsu. E o nosso protagonista começa a pensar que se ele tentasse impedir o Oyamada, provavelmente pareceria muito legal. Embora a entrada de um ar como ele não passaria de uma brisa suave. Zero efeito, nada, lixo, sem sentido. Dito isso, nosso protagonista levanta e manda o Oyamada devolver o livro pra ela. E agora parece que ele virou alvo do bullying. O cara que é só um ar resolveu se revoltar, mas o Takuto também intervém e manda o Shogo devolver o livro pra ela. Com isso, o Oyamada começa a falar pra eles zoarem o Mimori então, mas o Takuto não tá afim de fazer isso. Ele não tem nem um pouco de interesse no Mimori. E todo mundo do ônibus começa a tratar o Takuto como herói. Parece que tem uma hierarquia nessa sala. Dessa maneira, o Shogo devolve o livro, pede desculpas, mas agora começa a chutar a cadeira do Yasu. E aí o professor finalmente manda ele parar. Só que porque vai ser um problema se ele tirar a própria vida. E falar pro Yasu que se for fazer isso, que seja quando não for seu professor. Eita, classezinha bacana, hein? Aí voltando pro Mimori, até ele achou estranho o que ele fez. Deve ser por causa do sonho que ele teve. E do nada, uma mulher começa a sussurrar alguma coisa, o ônibus começa a brilhar, e todos eles foram transportados pra algum lugar. Assim, a deusa Vícios, lá de cima, dá boas-vindas pra eles, os heróis de outro mundo. Parece que ali em Alien, sempre que o grande mal conhecido como Grande Império Demoníaco aparece, eles invocam heróis de outro mundo. Há 200 anos, os esforços dos heróis fizeram com que esse grande mal fosse derrotado. Mas depois de tanto tempo, o Grande Império Demoníaco ressurgiu mais uma vez. Por isso ela pede a eles, os heróis escolhidos, pra emprestar os poderes mais uma vez. Lá embaixo não tem ninguém entendendo nada, se é sonho, se é pegadinha. Eles estavam no ônibus há 1 minuto atrás, será que eles morreram? Mas o professor, como um bom responsável, fala pra todo mundo se acalmar porque ele tá ali. Por isso eles devem ouvir a explicação dessa deusa. Aceitou fácil, professor, hein? Mas parece que é porque ele tá com segundas intenções. O Mimori começa a reparar em volta, se belisca. É realmente outro mundo esse? Aí o Takuto pergunta o que acontece se eles não ajudarem a derrotar o Império. E simplesmente eles nunca mais poderão voltar ao mundo deles. O ritual de invocação reversa requer um elemento especial chamado Essência do Rei Demônio, e atualmente só há 2 métodos conhecidos para obtê-lo. Uma delas é obter o coração do Rei Demônio, a própria fonte da essência do Rei Demônio, e outra é coletar a essência do Rei Demônio depois de derrotar ele e colocar um cristal desse colar. Mas o Oyamada começa a chiar falando que isso é problema deles, esse grande império demoníaco não tem nada a ver com eles. Com isso a deusa se ajoelha e pergunta se realmente não tem como salvarem o mundo deles. Aí a representante começa a fazer umas perguntas, porque como a deusa pode ver, eles são apenas humanos comuns. Como eles vão ajudar? Como eles vão ser os heróis da salvação? Só que a deusa fala que tá tudo bem, porque todos eles possuem poderes que os outros humanos não possuem, e pede para os guardas trazerem aquilo. Enquanto isso, nosso protagonista tá com uma sensação estranha. Aí os guardas aparecem com um cara todo acabado, acorrentado e um monstro do outro lado, e liberam o monstro para brutalmente comer ele. Assim a deusa usa a bola de fogo e o bicho some da existência. E uma das irmãs Takao, a Hijiri, fala que vê esse mundo como um mundo diferente do deles, ou possivelmente até um planeta diferente, talvez seja a melhor opção. E agora a deusa fala que tá na hora de confrontar as habilidades escondidas dentro deles. É pra um de cada vez subir ali. Parece que eles estão colocando a mão no cristal pra avaliar se tem talento ou não. Na vez do Oyamada, um brilho grande e vermelho. Parece que ele é bem apto nesse mundo. E já começa a falar que talvez ser o herói desse mundo não seja uma ideia ruim. Só que é a vez do Takuto, o cristal de avaliação brilha dourado e explode. Com isso a deusa fala que ele é a melhor classificação, classe S. E o S é de especial. Em inglês, claro, né? Aí o Shogo vai reclamar porque ela não disse o dele e parece que ele é classe A. Desse jeito, continuando, é a vez da representante e ela também quebra o cristal de avaliação. E além dela, a Hijiri também é uma classe S. A Itsuki, a irmã mais nova, é uma classe A. E a deusa tá feliz porque normalmente mal tem um classe S em uma invocação. Esses são os melhores resultados que eles já tiveram. Agora tá na hora do próximo, o nosso protagonista, Mimori Touka. Assim ele coloca a mão e brilha roxo, só que a luz parece a mais fraca de todas até agora. E a deusa rapidamente fala pro próximo subir. O Mimori pergunta de que classe ele é, mas ela continua ignorando ele. E ele já começa a pensar que vai ser tratado como ar mesmo em outro mundo. A realidade é dura. Mas lá em cima, outra reação inesperada do cristal. É igual ao herói das trevas, conhecido como o mais forte de todos. E quem tá com a mão lá é o Yasu, que o outro estava chutando a cadeira dele antes. Com ele sendo o último, tá finalizado, e a deusa diz que é só falar abrir status pra ver os seus stats. E os do nosso Mimori parecem excepcionalmente baixos. E parece que ele tem uma habilidade exclusiva, infligir condições de status. A deusa fala que habilidades exclusivas são talentos especiais que somente aquele indivíduo pode usar. Alguns deles podem possuir inatos, mas há outros que você pode despertar mais tarde. Falando nisso, o professor é um classe D e o Oyamada nem respeita mais ele. Desse jeito, agora a deusa fala que tem um ritual importante pra realizar, e manda o Mimori descer ali. Ele é classe E, é o herói de
de menor classificação dali. E no passado, os heróis de classificação mais baixa sempre foram um empecilho para os heróis de classe superior. Assim, depois de um tempo, foi decidido começar a descartar esses heróis. No entanto, descartar eles repentinamente, com todos no local, às vezes causam choque nos outros heróis, ou até mesmo briga e tal. Portanto, foi decidido que eles dariam uma chance até mesmo aos heróis de classificação mais baixa. Ou seja, esse círculo de teletransporte que ele tá em cima vai levar o herói mais fraco para uma determinada ruína. E se sobreviver às ruínas e chegar até a superfície, eles não vão interferir mais. Vai estar concedido a essa pessoa o direito de viver livremente em Allion. Olha que legal, você estava na sua excursão e do nada é invocado em outro mundo para salvar o mundo deles, aí é mandado pra morte por eles. Aliás, nessa ruína aí, eles enviam muitos criminosos considerados altamente perigosos. E ela vai abrir uma exceção para ele dizer o nome das ruínas, que surpreendentemente é conhecida como Ruínas do Descarte. Mas o Mimori começa a falar que ele tem uma habilidade única e tal, até fala sobre ela. Só que ela fala que nesse mundo os feitiços e habilidades do tipo infligir condições geralmente não têm valor. Todos têm uma taxa de sucesso muito baixa e mesmo que dê certo, mal afetam os monstros de baixa classificação. A duração também é curta, em resumo, a habilidade dele é de nível fracassado. E continua, pior ainda, provavelmente porque ele é de classe E, o status dele também é muito baixo. Aí mesmo que suba de nível não dá pra esperar muito desses números. Aí o Mimori começa a falar que é um absurdo, e o Takuta fala que ele tá sendo vergonhoso, é pra acabar logo com isso. As garotas estão cansadas, será que ele não tem pena delas? Nossa senhora, mas tá pouco forçado pra gente odiar todo mundo nesse anime, hein? E todo mundo começa a falar que o Takuta é muito gentil. Mas o Yasuo chega nele e pergunta se ele tá bem. Com isso, o Mimori se lembra de quantas vezes ajudou ele quando ele tava sofrendo bullying. Mas parece que ele foi lá só pra zoar com a cara dele. Um classe E tem que ter mais respeito por um classe A. Ele só foi falar pra ele fazer o melhor pra viver com o pouco tempo de vida que resta pra ele. Senhor Herói Descartado. Assim, começando o ritual, a deusa joga um saco pra ele. Quando invocado, cada herói tem o direito de receber um item exclusivo. E essa bolsa de couro patética é o item único dele. Quando ele imbuir mana nessa gema, ela brilhará. Mas o representante dá um passo à frente e fala que isso tá errado, é pra parar. O Mimori é um colega de classe deles. E a deusa fala que como ela é classe S, ela não tem opções. E ataca a representante, que até consegue se defender de primeira, mas acaba desmaiando. E agora a deusa fala pra todo mundo olhar bem e lembrar bem da visão do herói descartado. Esse é o fim que aguarda os perdedores, no entanto, todos os outros são vencedores. Só que o Mimori não aceita isso calado, então levanta a mão e usa o paralisar. Mas a deusa se protege facilmente porque ela tem uma barreira protetora, a bolha dissipadora, ativada constantemente. Ela pode fornecer automaticamente defesa absoluta contra feitiços de condições de status. E de repente o Takuto joga uma explosão dracônica do outro lado da sala. Ninguém entende o que aconteceu, nem a deusa, mas ele só fala que estava testando o poder. Agora parece que finalmente o Mimori vai ser teleportado, e todo mundo muito naturalmente zoando ele ou não ligando. Só as irmãs Takao que deixam o lugar. Então a deusa pergunta se o Mimori tem alguma última palavra. Tô falando, ele vai ficar pra sempre aí sendo humilhado e nunca vai ser teleportado. Com isso ele derruba umas lágrimas e lembra do passado, de quando ele tava chorando, mas falando pra si mesmo que não importa o quanto ele se reprima, e finge ser uma pessoa inofensiva, isso é muito diferente de quem ele realmente é. É pra mostrar pra todo mundo o verdadeiro eu que ele tem reprimido todo esse tempo. Desse jeito, ele manda a deusa para aquele lugar e fala que se conseguir voltar vivo, é melhor se preparar. E ele finalmente é teleportado. Só que como tá muito escuro, ele faz igual a deusa falou e imbui mana naquele saco. Ele tá realmente nas ruínas do descarte. E quando ele levanta, ele já topa com uma caveira partida ao meio. E de repente, algo ataca ele. O Mimori começa a correr e mesmo sem olhar pra trás, percebe que o nível, a essência, tudo é de nível diferente. Ele tá tremendo de medo desse monstro. Parece que é a bolsa que tá chamando a atenção. Só que enquanto corre, ele começa a pensar que não é isso. Ele não tá com medo. É uma emoção que ele só sentiu recentemente. Não é medo, é frustração. E quando ele já tava aceitando o fim, ele se lembra de todas as palavras maldosas e usa o paralisar. E funciona, paralisou o monstro. Mesmo a deusa dizendo que as condições de status raramente funcionavam mesmo em monstros de nível baixo. E ele sabe que aquele Minotauro não é de nível baixo, e aceita que só pode ter sido milagre ou muita sorte. Mas na frente dele, outro monstro aparece. Hostilidade genuína, pura e sem filtros. Só que ele não quer morrer, e usa o paralisar de novo. E funciona de novo, então não foi um milagre. Talvez a habilidade dele de condição de status é completamente diferente da magia semelhante desse mundo, só que ele abre os status e não tem mais mana. Ele já usou a habilidade uma vez na deusa, no Minotauro e nessa coisa agora. E também na bolsa 2 vezes. E a habilidade paralisar gasta 10 de mana. Por isso ele usa agora envenenar. Aí o bicho parece que começa a apodrecer. Mas ao mesmo tempo o Mimori tá muito cansado, provavelmente porque gastou toda a mana. E começa a pensar o que será que acontece se ele continuar usando a habilidade mesmo sem mana. Só que sem tempo pra pensar, o Minotauro já aparece atrás dele de novo. Parece que o efeito do primeiro paralisar acabou. Aí o nosso protagonista começa a pensar que já se esforçou demais. O clichê normal não seria alguém vir salvar ele agora? Mas ele não pode depender de ninguém. Ele não é um herói nem uma heroína. Só um coadjuvante. Ninguém vai salvar ele. Não é pra confiar, não é pra contar com ninguém, não é pra ter expectativas nenhuma. É assim que ele vai conquistar tudo. E dá uma coringada na frente do Minotauro, que começa a luta dele pela sobrevivência. E vem aí o Herói do Escudo 2.0. Eu confesso que eu acho bem forçadinho esse negócio já, todo mundo é muito babaca com você e tal. Mas funciona, né? Agora a gente quer ver ele se vingando de todo mundo. Menos da representante lá, que é classe S, por sinal. E se ela conseguiu se defender do golpe da deusa lá, provavelmente a deusa não é tipo Deus, sei lá, invencível, tá ligado?
Mas é isso, anime novo, primeiro episódio. Deixa o like se você gostou, muito obrigado se você assistiu até aqui de verdade. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando esse anime, ou outros que eu tô trazendo. E comenta aí o que você achou e se você gosta de Sekai mais pesado assim, mais dark, tá ligado? Mais maligno. Mas é isso, já tô falando demais, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí, e é isso. Tamo junto, valeu, falou!